Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Invitatório, Salmo 94, convite ao louvor de Deus. Antífona. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Então iremos meditar os salmos da primeira semana do tempo pascal. Caso você não tenha o breviário, é fácil encontrá-lo na internet, no site da Paulus. Nós temos o breviário. Iniciemos com o hino das laudes. Ó fiel Jerusalém, canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo, a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Salmo 5. Oração da manhã para pedir ajuda. Aqueles que acolherem interiormente a palavra de Cristo, nele exaltarão eternamente.
Antífona. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Aleluia. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso, o enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e, voltando reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo. À minha frente aplainai vosso caminho, e guiai meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade. Seu coração trama ciladas, sua garganta é um sepulcro escancarado, e sua língua é lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Porque ao justo abençoai com vosso amor, e o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sob vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Aleluia. Cântico. Honra e glória só a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, Senhor, pertence a realeza. Antífona. A vós, Senhor, pertence a realeza, pois sobre a terra como rei vos elevais. Aleluia. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória e esplendor e majestade, pois tudo é vosso o que há nos céus e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra como rei vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui, e agradecido nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós, Senhor, pertence a realeza, pois sobre a terra como rei vos elevais. Aleluia. Salmo 28. A voz poderosa de Deus. Do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Antífona. O Senhor reinará para sempre. Aleluia. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder,
Dá-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com um santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensa. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Faz o Líbano saltar qual novilho, e o Sarion como um touro selvagem. Eis que a voz do Senhor lança raios, e a voz de Deus faz tremer o deserto. Faz tremer o deserto de Cádiz. Voz de Deus que contorce os carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça o seu povo e abençoe com a paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor reinará para sempre. Aleluia. Leitura breve. Romanos 10, versículo de 8b a 10. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico. Benedictus, Lucas 1, de 68 a 79. Antífona. Quem me ama é amado por meu Pai, e eu amo, e a ele me revelo. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, liberto do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem me ama é amado por meu Pai, eu o amo e a ele me revelo. Aleluia.
Preces. Glorifiquemos a Cristo Jesus, constituído pelo Pai, herdeiro de todos os povos, e rezemos. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Cristo, que pela vossa ressurreição rompestes as portas do inferno, destruindo o pecado e a morte, dai-nos hoje e sempre a vitória sobre o mal. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que expulsastes a morte, dando-nos vida nova, fazei-nos hoje caminhar na novidade dessa vida. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que fizestes passar todo o gênero humano da escravidão do pecado para a gloriosa liberdade de filhos de Deus, concedei a vida eterna a todos os que encontrarmos neste dia. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que confundistes os guardas de vosso sepulcro e alegraste os discípulos com a vossa ressurreição, enchei de alegria pascal todos aqueles que vos amam e servem. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Pela sua intenção, pela sua necessidade. Que Deus possa atender os teus pedidos, os meus pedidos, conforme a vontade do Senhor. Que no início deste dia, que o Senhor nos conceda paz, sabedoria, discernimento, que possamos olhar o mundo com os olhos de Cristo e que possamos fazer sempre a vontade do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Da nossa liturgia diária, o pão da palavra, nosso alimento, para iniciarmos bem esta semana. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra, em Derbe, cidade da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. Um homem deu um pulo, deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava.
Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Evangelho, João 14, de 21 a 26. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas não Iscariote disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos nos preparando para a vinda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ajuda a caminhar. É o Espírito Santo que nos ajuda a confiar cada vez mais na palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem nos ajuda a guardar a palavra do Senhor, assim como ajudou Maria. Da nossa leitura, da nossa reflexão diária, neste mês de maio, refletindo sobre as virtudes de Maria, a humildade de Maria. Não é difícil, diz São Bernardo, ser humilde numa vida obscura.
mas grande e rara virtude é conservar-se tal em meio às honras. Maria Santíssima foi certamente a mulher mais honrada por Deus, elevada acima de todas as criaturas. Contudo, nenhuma outra jamais se abaixou e se humilhou tanto. Parece quase haver porfia entre Deus e Maria. Quanto mais a eleva Deus, tanto mais ela se humilha. Saúda o anjo cheia de graça, e Maria perturba-se. Perturbou-se, explica Santo Afonso, porque estando tão cheia de humildade, aborrecida todo louvor, e desejava que só o seu Criador fosse louvado. Revela-lhe o anjo a grande missão que o Altíssimo lhe confiava, e Maria proclamava-se a serva do Senhor. O evangelho de hoje é justamente o evangelho, não, mas a primeira leitura, né? Os Barnabé e Paulo ali sendo exaltados pela comunidade, e eles falam: não, nós somos homens mortais como vós. Eles queriam aclamar Paulo e Barnabé como deuses, e eles que aprenderam de Maria quando estavam em Pentecoste, no cenáculo, aprenderam de Maria e foram iluminados pelo Espírito Santo. E ali eles recordam da humildade. Quanto mais queriam elevar, e mais eles se recolhiam e desejavam que o único louvor fosse a Deus. Revela-lhe o anjo a grande missão que o Altíssimo lhe confiava, e Maria proclama-se a serva do Senhor. Não põe os olhos na imensa honra que lhe advira por ter sido escolhida para mãe do Filho de Deus, mas contempla admirada o grande mistério de um Deus que se quer encarnar no seio de uma criatura. Se quer Deus descer tanto a ponto de se lhe dar como filho, até onde não se deverá humilhar a serva? E quanto mais compreende a grandeza do mistério e a intensidade do dom divino, tanto mais se humilha, abismando-se no próprio nada. Idêntica atitude quando a saúde Isabel: bendita és tu entre as mulheres. Estas palavras não a surpreendem, porque então já é mãe de Deus. Todavia permanece fixa na sua profunda humildade. Tudo atribui ao Senhor, cujas misericórdias canta, confessando como Deus se dignou olhar para a humildade de sua serva. Nela operou Deus grandes coisas, e ela o sabe, reconhece-o, mas em vez de vangloriar-se, tudo dirige puramente para a glória de Deus. Muito justamente exclama São Bernardino: como nenhuma outra criatura depois do Filho de Deus foi tão elevada em dignidade e graça, assim também nenhuma desceu tanto no abismo da humildade como Maria. Eis o efeito que devem produzir as graças, os favores divinos, tornar-nos cada vez mais humildes, mais conscientes do nosso nada. Se não te é possível seguir na virgindade a Maria, diz São Bernardo, imita ao menos sua humildade. Digna de louvor é a virgindade, porém mais necessária é a humildade. Para a virgindade há sempre convite: quem puder compreender, compreenda. Para a humildade há ordem absoluta: se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Por isso premia-se a virgindade, mas a humildade exige-se. Sem virgindade podemos nos salvar, não porém sem humildade. Sem humildade, a própria virgindade de Maria não teria sido agradável a Deus. Agradou a Deus pela virgindade, mas tornou-se mãe pela humildade. As qualidades e os dons mais belos, como também a penitência, a pobreza, a virgindade, o apostolado, a própria vida de consagração a Deus e até o sacerdócio, são estéreis e infecundos se não forem acompanhados por sincera humildade. Aliás, sem humildade podem pôr em sério perigo a alma que os possui. Quanto mais
elevado for o lugar do cristão na sociedade e na igreja, quanto mais alta for a vida de perfeição que professar, quanto mais importante for a missão que Deus lhe confiar, tanto mais necessidade tem de se aprofundar muito as raízes da humildade. Como Maria, no dizer de São Bernardo, tornou-se mãe pela humildade, assim a fecundidade de nossa vida interior e do apostolado dependerá da humildade e estará sempre em proporção desta. De fato, somente Deus pode realizar no homem e por seu meio grandes coisas, e só o fará se ouvir verdadeiramente humilde. Só a humildade é o terreno fértil e propício para frutificar os dons do Senhor. E por outro lado, é sempre a humildade que nos atrai às graças e aos favores divinos. Não a dama de Santa Teresa de Jesus, que mais obrigue o divino rei a render-se do que a humildade. Foi ela que o trouxe do céu ao seio da Virgem. Ó Maria, quem vos olha sente-se confortado em todas as suas aflições, tribulações, penas, e vencedor de todas as tentações. Quem não sabe quem é Deus, recorra a vós, Maria. Quem não encontra misericórdia em Deus, recorra a vós, Maria. Quem não tem conformidade com a vontade de Deus, recorra a vós, Maria. Quem se abate pela fraqueza, recorra a vós, que sois toda forte e poderosa. Quem está em contínua luta, recorra a vós, que sois um mar pacífico. Quem é tentado, recorra a vós, que sois mãe de humildade, e tudo afasta mais o demônio que a humildade. Recorra a vós, Maria. Que possamos recorrer a Maria, que possamos pedir o seu auxílio para buscar a humildade de coração, para sermos agradáveis a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos dê uma ótima segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.